Você acredita no poder de um sonho? Nós acreditamos. E hoje temos mais de 170 mil motivos, número que aumenta todos os dias, para não pensar em parar nem um segundo. São mais de 170 mil vidas que buscam uma real mudança em suas histórias, que veem na conquista do cargo público a independência e a realização que procuram. Nossa responsabilidade é grande. O Gran Cursos Online carrega uma missão: mudar vidas por meio da educação e da tecnologia, formando profissionais qualificados e qualificadas para servir a sociedade. E essa missão está profundamente ligada ao que fazemos todos os dias. Atuamos com educação digital e não ensino à distância. Aqui, o aluno está sempre perto de nós e fazemos tudo pensando primeiro nele, pensando em você. Somos absolutamente obcecados, obstinados, determinados, imparáveis em trazer o que há de melhor. Se não existir ainda, nós inventaremos. São mais de 170 mil alunos. A gente tem que levar videoaulas, PDFs, simulados, eventos, todos de qualidade, atendendo à necessidade de cada um. Tem níveis diferentes, formações diferentes, mas a nossa preparação deve levar em conta aquilo que vem sendo cobrado pelas bancas, nem mais nem menos. Sempre atento às atualizações necessárias para a formação do aluno e a preparação adequada para que ele consiga a tão sonhada aprovação em um concurso público. Na construção de uma videoaula, muitas vezes o aluno acredita que a gente chegue no estúdio e aperte o play, mas a bem da verdade, seja na preparação dos slides, seja na atualização constante da legislação ou da jurisprudência, a gente está ali atento a cada um dos detalhes, perdendo noites de sono, mas sempre voltados à atenção máxima, que é a efetiva preparação e encurtar o caminho até a aprovação. Dentro dos PDFs, o trabalho não é diferente, porque tantas e tantas vezes a gente vê pelo noticiário notícias de atualização do STF, do STJ, e tudo isso precisa ser digerido por nós, mastigado e entregue de uma forma simples e efetiva, garantindo a aprovação de cada um dos nossos alunos. Há mais de 20 anos eu estou dentro do serviço público. Eu já passei por cargos diferentes, como de nível médio, de nível superior, e hoje sou juiz de direito. E eu tenho certeza que o nível de exigência das provas significa que o serviço público espera contar com servidores muito bem preparados para bem servir a população. A aprovação em um concurso público não é o final, não é uma reta de chegada, é uma linha de partida. É a partir dali que você vai atuar em prol de toda a sociedade brasileira. Eu também já passei por inúmeras reprovações e não só eu, como também todos os professores que estamos aqui no GRAN, a gente provavelmente já vivenciou muito disso. Na nossa época não tinha essa quantidade de tecnologia, tanto para trazer um excepcional material, quanto para trazer orientação também em relação à forma de estudar. E aqui a gente fica muito feliz de poder compartilhar todas as dores, mas também todas as alegrias de poder construir e trazer excelentes profissionais que vão ajudar a população. Ser revolucionário faz parte do nosso DNA. Democratizamos a preparação para concursos e provas, levando o melhor conteúdo com os melhores professores na mais moderna plataforma tecnológica até os menores municípios do Brasil, dando chance a todos de competir por igual. Somos tão preocupados com inclusão que, muitas vezes, usando apenas um celular, nosso aluno pode transformar a sua vida. Mas, por trás de toda essa tecnologia, temos pessoas intensamente comprometidas com o que fazem. Afinal, no fim do dia, tudo se resume a pessoas cuidando de outras pessoas. São elas que geram números superlativos difíceis até de dimensionar. Aqui, produzimos e renovamos conteúdo a todo momento. Já são mais de 108 mil videoaulas, 30 mil livros digitais em PDF e mais de 1,3 milhão de questões. Tudo organizado em mais de 24 mil cursos online para concursos públicos e provas, fazendo do Gran Cursos Online o ecossistema de preparação mais completo e 100% focado no edital. Além disso, somos a única empresa do mercado que usa inteligência artificial para acelerar a aprendizagem e promover a inclusão social. Estamos apenas começando. Em 2016, nós saímos de uma sala em que mal cabiam 25 pessoas para hoje ocupar diversos andares em um dos maiores e mais modernos prédios do centro de Brasília. Já são mais de 470 colaboradores, 520 professores, centenas de parceiros pelo mundo, em mais de 8 anos dedicados à aprovação de alunos em todo o Brasil, nos mais variados cargos e carreiras,
como magistratura, tribunais, polícia, fiscal, saúde, educação, além de provas como OAB, CFC, residências e muito mais. Com a assinatura ilimitada 6.0, o nosso aluno tem tudo o que precisa em um único lugar. Conteúdo de ponta, mentorias e ferramentas de organização de estudos. E agora, em 2021, nossos alunos têm acesso a 4 aplicativos. O app Gran Cursos Online, que permite acesso à plataforma e aos PDFs e videoaulas. O app Gran Cursos Questões, com a possibilidade de resolver questões sem internet. O app Gran Audiobooks, que contém mais de 13 mil cursos de todas as carreiras, exame de ordem e leis secas em áudio. E o app Gran Gerenciador de Estudos, para você ter o controle total do seu tempo e do seu desempenho. E somos a única empresa também com aplicativo para televisão e para desktop. Temos a melhor tecnologia e tudo o que você precisa para passar em um concurso público em um único lugar. O estudo é transformador, a tecnologia é transformadora. Por onde passam, mudam o que ali estava e o que ali estará. E nós enxergamos isso diariamente, a cada depoimento que recebemos, a cada abraço forte em aulões de véspera, nos resultados das provas homologadas. Não há sensação melhor do que ver que um sonho se concretizou, que o nosso dever foi cumprido, que um processo de transformação ocorreu e mudou uma história por completo. É por isso que nada vai nos parar. Nada vai nos desmotivar. Ajudar você é uma honra que merece toda a nossa garra. A minha história ela começou em 2019, quando eu fiquei desempregado e realmente decidi estudar para concursos. Só que eu estava meio perdido sem saber para qual concurso estudar. Além disso, eu não tinha muito dinheiro. Se eu mudasse de ideia ou errasse na minha escolha, eu não teria mais dinheiro para comprar outro curso ou tentar outra coisa. Foi aí que eu conheci o Gran Cursos Online, os professores e a assinatura ilimitada. Pagar um valor justo por mês e ter acesso a todo o conteúdo e apoio necessário para realizar o meu sonho me fez ter mais segurança na minha escolha de qual carreira eu realmente queria seguir. Eu sei que eu tenho que fazer a minha parte, mas saber que o Gran também está comprometido com a minha aprovação, isso me deixa ainda mais seguro. Eu larguei tudo. Eu não me encontrava na iniciativa privada. Mesmo tendo um bom salário, sabe? Eu me organizei financeiramente. E aí eu decidi parar de trabalhar e só estudar durante 1 ano. Isso foi ali em 2017. Mas não deu muito certo. No meio do caminho, as contas em casa começaram a apertar. E aí eu fiquei com muito medo de não ser aprovada. E aí eu tive que engavetar esse sonho e voltar para o mercado de trabalho. Ali no final de 2018, eu conheci a plataforma do Gran e a assinatura ilimitada também. E aí eu percebi que dava para tentar de novo, sabe? Então eu me organizei e eu já não podia deixar de trabalhar. Mas eu percebi que pelo online eu ia conseguir me planejar os meus estudos e dessa vez ia dar certo. E aí eu comecei do zero mesmo, mas com apoio e com cuidado que eu nunca tive antes. É online, mas parece que eles estão do meu lado o tempo todo. A assinatura ilimitada ela é completa, videoaula, PDF, questões, os aplicativos também, muita coisa exclusiva e com excelente conteúdo. Eu sinto a responsabilidade deles com a minha aprovação e eu também estou fazendo a minha parte. Nosso compromisso com a educação digital é o que move o coração da nossa empresa. É o combustível que nos faz continuar a busca por oferecer ferramentas ainda mais inovadoras e conteúdos de excelência para todos que buscam um futuro melhor. O que fazemos todos os dias permite que milhares de alunos alcancem a realização e o sucesso. Aqui, todo mundo pode. Última chamada, última mesmo, para que você aproveite a reabertura do maior desconto da história do Gran Curso Online. Aproveite o lote promocional e garanta a melhor preparação para estudar comigo e os demais mestres do Gran Curso e ser aprovado no concurso dos seus sonhos. Acesse o botão deste vídeo e venha ser grande. A partir da assinatura ilimitada, meu desempenho melhorou
pela possibilidade que a plataforma oferece de poder acessar todos os cursos, também poder montar um plano de estudo com os professores que mais me identificavam, também a possibilidade de baixar as aulas em PDF e videoaulas para poder assistir offline, e isso foi essencial na minha aprovação. Meu nome é Lucas Macedo, fui aprovado no TRE do Pará, eu sou GRAN e todo mundo pode. Nunca tantos concursos públicos foram represados. Mas você vai precisar estar preparado quando as oportunidades voltarem a pipocar por aí. E para te ajudar, tem uma dica. Aproveite agora as condições especiais do maior desconto da história do GRAN. Vamos ajudar você a alcançar a aprovação e mudar a sua vida. Não perca mais nenhum segundo. Acesse o botão deste vídeo e vem ser GRAN. Eu tenho um aviso rápido para você. O seu evento ao vivo vai começar daqui a pouquinho. Mas antes, eu gostaria de fazer um pedido. Que você assinasse nosso canal no YouTube e ativasse as notificações clicando no sininho. Ao fazer isso, você vai receber todo o conteúdo que produzimos por aqui. Entrevistas, bate-papos, maratonas, aulões ao vivo, mentorias e muito mais. Tudo voltado à sua aprovação e à sua mudança de vida. Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou Lorena Campos, eu sou juíza aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e professora no Gran Curso da parte de processo penal, tanto no Gran Jurídico quanto aqui acompanhando vocês na preparação para a primeira fase da OAB. Nós gravamos a preparação total em processo penal, gravamos a preparação também em execução penal e agora nós temos alguns eventos aí para a gente sempre manter contato e também para que vocês possam se manter aí motivados, né, a continuar estudando enquanto não for marcada a nossa prova da OAB, enquanto não for realizada efetivamente a primeira fase da OAB, tá bom? Hoje nós estamos aqui num evento muito especial, que é um evento para a gente focar nas súmulas de direito processual penal. Nós temos pouco tempo, nós temos 50 minutos, mas dá pra gente ver aí de 10 a 12 súmulas mais ou menos, para que a gente possa conversar. Você vai ver que no material eu coloquei súmulas apenas do STF, tá? Então assim, para delimitar a minha didática aqui na aula, o que eu fiz? Eu separei apenas as súmulas do STF, pelo menos nesse evento, e separei por assuntos. Claro que não vai dar para trabalhar todas as súmulas do STF que se referem ao tema de direito processual penal, mas eu separei aquelas que são mais importantes para a sua primeira fase da OAB. Então a gente vai aqui fazer a leitura da súmula e trazer aquele conteúdo importante para que você grave o conteúdo, né? Não precisa decorar a súmula. O que eu quero é que você efetivamente a entenda, que você efetivamente grave o conteúdo para que você possa responder
direitinho ali na sua prova, tá bom, gente? Vamos aqui para a tela então. Então, como eu falei, meu nome é Lorena Campos, caso você ainda não me conheça, eu tenho meu Instagram e meu e-mail que eu deixo aqui à disposição para vocês no slide, caso alguém queira entrar em contato para tirar alguma dúvida sobre direito processual penal, eu fico à inteira disposição, tá bom? E caso alguém queira conhecer também mais do meu trabalho, lá no Instagram a gente tem algumas dicas, algumas questões já resolvidas, algumas lives que vocês podem assistir também. Vamos então passar, como eu falei, para o nosso evento Foco nas Súmulas. Aqui hoje eu trabalho apenas as súmulas do STF, tá bom? Então todas as súmulas aqui referidas são do STF, perfeito? Vamos ao primeiro tema. Nós vamos conversar nesse primeiro momento da nossa aula, nesses primeiros 10 minutos, sobre inquérito policial, porque nós temos duas súmulas muito importantes nesta parte que está ali no seu edital da OAB, que é uma das formas de investigar uma infração penal, que é o inquérito policial. Nós temos a súmula vinculante 14 e a súmula 524. Nós vamos tratar dessas duas agora nesse momento. Vamos primeiro para a súmula vinculante 14. Olha lá. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Veja só, nós estamos aqui então na parte de inquérito policial. Eu sei que nós temos diversas formas de investigar uma infração penal, mas a forma que cai na nossa prova da OAB é o inquérito. Então você vai abrir a partir do artigo 4º e fazer toda a leitura daquele capítulo referente ao inquérito policial. O que acontece? Quando a gente estuda inquérito, a gente estuda as características do inquérito policial. Ah, professor, ele é inquisitivo, ele é indisponível, ele é dispensável, nós temos uma autoridade pública que é o delegado de polícia que preside o inquérito policial, é um órgão oficial do Estado, né? Nós temos lá todas as características. Eu quero trabalhar vinculando a essa súmula 14, súmula vinculante 14, a característica de ser o inquérito sigiloso. Então, quando a gente faz a leitura do artigo 20, que eu quero que você faça aí a leitura, você vai perceber que a característica principal do inquérito é ele ser sigiloso. A gente não pode chegar hoje na delegacia de polícia, né, como qualquer do povo, e querer saber quais são os crimes que estão sendo investigados ou quais são as pessoas que estão sendo investigadas. As investigações correm em sigilo, de regra, não é qualquer pessoa que fica sabendo, senão também essas investigações seriam frustradas. Então, de regra, ele é sigiloso. Artigo 20 do CPP está aí no seu material. Agora, o que é importante para a prova da OAB, claro que não é esse sigilo sendo respeitado ou não para qualquer do povo, mas sim o acesso do advogado aos autos do inquérito policial. Então, eu tenho certeza que lá na parte, né, do código de ética, lá na parte dos deveres, dos direitos do advogado, você estuda que você, como advogado, você tem o direito a ter acesso aos autos do inquérito, inclusive sem procuração de um eventual cliente. Basta você chegar na delegacia, mostrar a sua OAB, que você teria acesso a esse inquérito. De regra, um acesso amplo. Mas foi importante essa discussão que ocorreu no STF no ano de 2008, porque eles fizeram uma restrição a esse acesso amplo, até mesmo do advogado. Por quê? Porque se o advogado ficar sabendo de qualquer diligência que ainda seja realizada, ou alguma diligência sigilosa que está sendo feita, ou que vai ser feita, essa diligência também poderia ser frustrada com um aviso ali do advogado para o seu cliente. Então, exemplo, se eu tenho lá no inquérito um deferimento de uma interceptação telefônica, e essa interceptação ainda está sendo produzida, ainda vai ser cumprindo o mandado de busca e apreensão, ou algo nesse sentido, a defesa, o advogado, ele não vai ter acesso. É essa relativização feita pela súmula vinculante 14. É essa parte da súmula que você tem que ter cuidado ali no meio dela, quando ela fala que já tem que estar documentado. Então, olha aqui na tela novamente, olha a súmula vinculante 14, olha, é direito do defensor, sim, esse direito está no Estatuto da OAB, né, no Estatuto da OAB, para você ver lá, no interesse do representado ter acesso amplo. De regra, você tem um acesso amplo aos autos do inquérito. Isso está no Estatuto da OAB. No entanto, o STF relativiza dizendo que você só vai ter acesso amplo àquilo que já esteja documentado. Ou seja, diligências em andamento, diligências em curso,
você não poderá ter acesso. Então, você só vai ter acesso quando esta diligência, por exemplo, uma interceptação telefônica terminar, ela for documentada, ou seja, for produzido ali o relatório da interceptação telefônica e documentado no inquérito, aí sim você vai poder ter acesso. Então, sempre tenha cuidado quanto à súmula vinculante 14, é essa parte do meio, em que o acesso amplo se dá àquilo já documentado e não aquilo que ainda está em andamento, ainda está em curso. Essas relativizações são feitas, muitas vezes a OAB pela FGV, ela faz casos práticos para você esclarecer para o seu cliente, né? Se vai poder ter acesso ou não, aquilo que você pode já verificar dentro da delegacia ou não, então tenha muito cuidado. Vamos para a súmula 524, que agora a gente entra no tema de arquivamento do inquérito policial, que é outro tema muito importante. Então, arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Sobre arquivamento, o que você tem que ter cuidado, num primeiro momento, também quanto às características do inquérito, é que o inquérito é indisponível. Se ele é indisponível, aquela autoridade pública, que é a autoridade policial, que preside e conduz o inquérito policial, ela não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Isso está expresso no artigo 17, e isso se refere à característica de ser o inquérito policial indisponível. O arquivamento, portanto, ele é um ato complexo que passa pela manifestação do Ministério Público com a homologação de quem? Do juiz. Não é isso? Então, veja só, você tem que ter muito cuidado com isso. Você tem que ter muito cuidado com isso, por quê? Porque a gente teve alteração no Código de Processo Penal com a Lei 3.964, do pacote anticrime. No entanto, apesar do pacote anticrime da Lei 3.964, que entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020, ter alterado o artigo 28, que se refere ao controle judicial feito pelo magistrado quanto à promoção de arquivamento do Ministério Público, este caput do artigo 28 está com a eficácia suspensa pelo STF. Então, a gente continua adotando a antiga sistemática de que o juiz faz sim o controle do arquivamento ou não do inquérito policial. Então, continua sendo um ato complexo em que o Ministério Público se manifesta pelo arquivamento e o juiz analisa aquela manifestação para verificar se homologa e então arquiva o inquérito ou se discorda e então aplica a antiga redação do artigo 28 do Código de Processo Penal. Essa é a sistemática. Mas vamos supor, então, que o inquérito policial foi efetivamente arquivado. Ele foi arquivado. O Ministério Público lá se manifestou que não tinha provas suficientes de quem foi o autor do crime. O juiz analisou e falou, realmente, não tem como saber, não tem provas suficientes, o inquérito não conseguiu esclarecer quem foi o autor do crime, e então o inquérito policial foi homologado e foi arquivado. Tá bom, foi arquivado. Quando que esse inquérito poderá ser desarquivado? Qual o motivo pelo qual esse inquérito pode ser desarquivado e como que ele é desarquivado? Então, voltando para a redação da súmula 524, olha aqui. Arquivado o inquérito, então nós estamos considerando que o juiz homologou o inquérito. Então, o juiz homologou aquela promoção de arquivamento do Ministério Público, né? Não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Então, eu preciso ter algo que na época do arquivamento não tinha sido analisado. Então, vamos supor que agora surgiu uma filmagem de quem foi o autor do crime. Mas na época essa filmagem não tinha sido descoberta. Alguém que tinha essa filmagem deixou ela sigilosa, deixou ela guardada. Mas agora essa filmagem surgiu. Então é uma nova prova que na época não foi considerada. Com nova prova, a gente pode desarquivar o inquérito policial a depender do motivo pelo qual ele foi arquivado. E aí você tem que ter cuidado com esses motivos. Aqui eu tirei essa tabela do site Dizer o Direito, que é um site que faz análise de jurisprudências, que é um site muito bom para a gente se manter atualizado. Então, de lá eu tirei essa tabela, né? Já citando aqui onde é a fonte dessa tabela. Mas essa tabela ela é muito útil para você que faz a OAB. Porque, veja só, a situação 1
E a situação 4, bem como a 3, vive caindo na prova da OAB. O examinador, ele vai fazer lá um caso hipotético, naquele mesmo estilo que a FGV faz em todas as matérias e em todas as questões. Ele vai colocar um caso hipotético dizendo para você qual foi o motivo pelo qual o Ministério Público se manifestou pelo arquivamento e o motivo pelo qual o juiz homologou aquela promoção de arquivamento. E aí ele vai te indagar, vamos supor que surgiu uma filmagem. Ele vai te indagar se, com base nessa nova prova, esse inquérito pode ser desarquivado ou não. Só que vai depender do motivo. Eu tenho motivos que eu considero fracos que o inquérito pode ser desarquivado. E eu tenho motivos que são considerados pela jurisprudência tão fortes que, mesmo surgindo uma nova prova, o inquérito não pode ser desarquivado. Olha aqui na tabela, então, o que você vai gravar para a sua prova, tendo atenção principalmente no ponto 1, 3 e 4, porque eles já caíram na prova da OAB anteriormente. Se o inquérito se o inquérito foi arquivado por insuficiência de provas, ele pode sim ser desarquivado com base em novas provas. Se o inquérito foi arquivado porque não havia naquela época o preenchimento de alguma condição da ação ou de algum pressuposto processual, em havendo agora o preenchimento, ele pode sim ser desarquivado. Se na época não existia justa causa para o oferecimento da ação penal, mas agora surgiu uma nova prova demonstrando indícios de autoria e de materialidade, que é a justa causa, esses elementos mínimos para o oferecimento da peça inicial acusatória, o inquérito pode sim ser desarquivado. Agora, muito cuidado com as seguintes. O de ponto 5, 6 e 7 nunca caiu na OAB, mas o ponto 4 já caiu 2 vezes. Se o motivo do arquivamento foi uma atipicidade, seja ela uma atipicidade formal ou material, exemplo, o princípio da insignificância, mesmo surgindo novas provas, o inquérito não poderá ser desarquivado. O mesmo se dá com excludentes de culpabilidade, o mesmo se dá com extinção de punibilidade. E quanto a excludentes de ilicitude, exemplo, legítima defesa, estado de necessidade, nós temos uma divergência jurisprudencial, por isso que isso nunca cai, porque existe uma divergência, o tema não é pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores. Então, muita atenção com esses 4 primeiros, sobretudo o ponto 1, o ponto 3 e o ponto 4. Perfeito, pessoal? E aí a gente termina de trabalhar a súmula vinculante 14 e a súmula 524, todas, como eu disse, do STF. Vamos para uma próxima súmula também vinculante, que se refere agora ao uso de algemas. Olha lá o que diz a súmula. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade em todas as esferas. A responsabilidade civil e penal do agente, da autoridade e a nulidade da prisão ou do ato em que foi feito ali com as algemas. Ou seja, o que a gente extrai da súmula vinculante 11? A regra é não usar a algema. Ele foi preso em flagrante. A regra é não usar a algema no momento do flagrante. Ele foi para audiência de custódia. A regra é não usar a algema na audiência. Ele foi encaminhado para audiência de instrução e julgamento. A regra é não usar a algema na audiência. Essa é a regra. Porque a súmula ela traz as situações que justificam que a autoridade, seja a autoridade policial no momento da prisão em flagrante, seja a autoridade policial no momento de ouvir na delegacia, seja a autoridade judicial no momento de ouvir em juízo, na audiência de custódia, na audiência de instrução e etc. Os motivos pelos quais essa autoridade poderá justificar a excepcionalidade do uso da algema. Mas é excepcional. Quais são os motivos que embasam? Estão descritos na súmula. Retornando aqui, olha lá. Resistência.
Pode ser que no momento da prisão em flagrante a pessoa tenha tentado fugir, tenha tentado resistir, não queria ir com a polícia, não queria ser conduzido para a delegacia. Ele resistiu, ele tentou fugir, ele tem receio dele fugir, então pode algemar. Vai estar lá justificado no auto de prisão em flagrante, ou na ata da audiência, ou no depoimento na delegacia, vai estar justificado no procedimento e justificado por escrito o porquê que a algema foi utilizada. Então, no caso de resistência, justifica, no caso de receio de fuga, justifica, no caso de perigo à integridade física própria ou alheia, justifica. Mas tem que ter uma justificativa para a manutenção dessa algema. Então, muito cuidado com a súmula vinculante 11. Em tema de algema ainda, nós temos o parágrafo único do artigo 292 que você tem que complementar. É vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do parto, durante o parto, bem como no puerpério imediato. Então, quando eu estou tratando de uma mulher que está presa, vamos supor que ela está presa preventivamente ou ela está cumprindo pena, mas ela está grávida. Em algum momento ela vai ir para o hospital, para os atos do parto ou para fazer o parto, ou porque acabou de ter filho e está no momento logo após, ali o momento do puerpério imediato. Em nenhuma dessas ocasiões a algema poderá ser utilizada, nem sob justificativa, porque o código foi expresso ao dizer que é vedado. Então não tem exceção, é vedado. Então a mulher nessas condições é proibido, é vedado o uso da algema. Nos demais casos, também a regra é não utilizar a algema, mas ela poderá ser utilizada na justificativa da súmula vinculante 11, em uma daquelas justificativas, desde que seja muito bem justificada, por escrito, naquele ato procedimental ou processual que está sendo realizado, sob pena de responsabilidades em todas as esferas, sob pena de considerar aquele ato nulo, sob pena de considerar aquele ato processual, aquela prisão nula, eivada de nulidade, tá bom? Então, em tema de algema, súmula vinculante 11. Vamos passar para o próximo tema, ação penal. Vamos lá, olha aqui, duas súmulas importantes. Vamos primeiro trabalhar a súmula 594. Os direitos de queixa e de representação podem ser exercidos independentemente pelo ofendido ou por seu representante legal. Vocês lembram que em matéria de ação penal, eu posso ter a ação penal pública e a ação penal privada. A ação penal pública, quem dá início ao processo é o Ministério Público, porque está lá no artigo 129 da Constituição Federal. O Ministério Público oferece a denúncia. Enquanto na ação penal privada, a iniciativa do ofendido mediante o oferecimento da peça-queixa. Então, eu posso ter a ação penal pública ou a ação penal privada, a ação penal pública mediante denúncia, a ação penal privada mediante queixa. No entanto, dentro da ação penal pública, eu tenho duas divisões importantes, que é a ação penal pública incondicionada, que está prevista no artigo 24, na sua primeira parte, em que, para o Ministério Público oferecer a denúncia, independe da vontade da vítima. E ele oferece a denúncia. Essa é a regra no nosso sistema. Aquele tipo penal, aquele capítulo, aquele título do código da legislação extravagante que não diz qual é a espécie da ação penal é porque vai para a regra, é porque vai para a ação penal pública incondicionada. Agora, pode ser que o tipo penal ou o capítulo daquele tipo ou o título daquele tipo nos traga outra espécie de ação penal, que poderá ser a ação penal pública condicionada à representação ou condicionada à requisição do ministro da Justiça. Ou poderá ainda ser a ação penal privada. Depois de relembrar, então, as espécies, veja que a súmula 594, ao se referir ao direito de queixa e ao direito de representação, está nos falando aqui da ação penal privada, porque ela é promovida por queixa, e da ação penal pública condicionada
a representação. Nos institutos da queixa ou da representação, em que nós temos aquele prazo decadencial do artigo 38 para o oferecimento, não é mesmo? 6 meses para oferecer a representação a partir do momento que eu sei quem é o autor do crime, ou 6 meses para oferecer a queixa-criminar ação penal privada quando eu sei quem é o autor do crime. Esta queixa ou esta representação de regra, elas são oferecidas pelo próprio ofendido. No entanto, se esse ofendido é menor de idade, se esse ofendido é incapaz, esta queixa, esta representação podem ser ofertadas via representante legal. Então é isso, apenas isso, que a súmula 594 está querendo dizer. Vamos para a súmula 714, que já caiu na OAB, cai muito em OAB e em prova de concurso também. Então vamos aqui gravar a súmula 714. É concorrente a legitimidade do ofendido mediante queixa e do Ministério Público condicionada à representação do ofendido para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. Perceba que nós temos aqui uma situação bem específica. Eu estou dentro do capítulo do Código Penal referente a crimes contra a honra. De regra, o crime contra a honra seria o quê? De ação penal privada. No entanto, no próprio capítulo referente a crime contra a honra, traz essa possibilidade, uma parte específica. Esse crime contra a honra foi praticado contra um funcionário público, um servidor público, em razão das funções dele. Então vamos supor que o servidor está lá na justiça, vamos supor no Poder Judiciário. Ele está lá no cartório da vara criminal, atendendo os advogados, atendendo as partes que aparecem lá no cartório e que querem saber a respeito dos processos, quer eventualmente o advogado ver algum processo, protocolar ali uma petição e etc. Hoje em dia muito se faz isso pelo processo eletrônico, mas vamos supor que está ali pessoalmente, a parte compareceu pessoalmente na vara. E esta pessoa, então, ao entrar em contato com o servidor, começou, vamos supor, a xingar o servidor em razão do exercício das funções dele. Praticar um crime contra a honra, uma injúria contra a honra daquele servidor, em razão das funções daquele servidor, vinculado às funções dele e no local do ambiente de trabalho dele. Neste caso, o STF abre as possibilidades para esse servidor. Ele terá duas opções. Esse servidor poderá, ele próprio, contratar um advogado e oferecer queixa-crime como se fosse uma ação penal privada contra aquela pessoa que o injuriou ou o difamou, caluniou no exercício das funções. Ou ele poderá oferecer uma representação para que o Ministério Público, mediante denúncia, ofereça essa peça e dê início ao processo. Claro que, escolhida uma das opções, a outra preclui. Então, se ele escolher o caminho de representar, ele não vai poder oferecer a queixa-crime, é um ou outro. Mas ele tem uma concorrência de possibilidades. Ele tem duas opções. Olha de novo o que diz a súmula 714, ó. É concorrente. Então, aquele ofendido que é o servidor público, ele poderá oferecer a queixa, como se fosse uma ação penal privada, ou ele poderá oferecer a representação para que o Ministério Público ofereça a denúncia. Isto já caiu. Foi colocada lá uma situação hipotética, dizendo que um servidor estava lá na vara, exercendo as suas funções, chegou uma das partes e começou a injuriá-lo em razão do exercício das funções, e o servidor então te procurou como advogado para que você possa esclarecer melhor a situação e falar para ele quais as providências que podem ser tomadas. Ele tem uma única opção? Não. Ele poderá te contratar como advogado para você oferecer a queixa-crime para ele, ou ele poderá oferecer a representação e o Ministério Público que vai oferecer a denúncia. É isso que você vai esclarecer para ele nos termos da súmula 714 do STF. Vamos agora mudar um pouco de tema. Vamos para comunicação dos atos processuais. Lá, a partir do artigo 351 do CPP,
nós temos as formas de citação e intimação no processo penal. E você vai ver, aqui resumindo, esse ato de citação que significa o quê? O primeiro conhecimento, a primeira ciência a respeito daquela imputação. Então, teve o oferecimento de uma queixa, teve o oferecimento de uma denúncia, e aquele suposto acusado, aquele suposto réu, ele precisa saber o porquê, o que está sendo imputado a ele. Então, a citação é o primeiro ato, é o momento em que aquele acusado vai ter ciência do porquê que o Ministério Público ofereceu aquela denúncia contra ele, ou do porquê que aquele ofendido ofereceu aquela queixa-crime contra ele. E aí, dentro das espécies de citação, nós temos as espécies de citação pessoal e real, em que efetivamente a gente chega até o réu. Então, vamos dar um exemplo. Claro que você vai ter que revisar todas. Eu sou juiz aqui em Brasília. Eu estou numa vara criminal. Eu determinei a citação pessoal do João, que mora aqui em Brasília. O oficial de justiça, então, vai pegar esse mandado de citação com a contrafé, que é uma das vias daquela denúncia, vamos supor que era um roubo. E o oficial de justiça vai até a casa do João, encontrá-lo pessoalmente para entregar essa contrafé e realizar o ato de citação. Dar ciência ao João do porquê que aquilo está sendo imputado a ele, né? Qual é o crime, qual é a imputação, quais são os fatos ali descritos, ele vai receber aquela via da denúncia. Isso é citar. E citar pessoalmente, citar de forma real, é chegar efetivamente ao réu. Quais são as modalidades de citação pessoal real que você vai ler e vai estudar no seu código? Olha aqui na tela. Eu tenho a citação por mandado quando o réu mora no mesmo território de jurisdição do juiz, então foi o exemplo que eu dei. Eu sou juíza em Brasília e ele mora em Brasília. Então, se é o mesmo território, eu tenho essa citação nas formas do artigo 351, 352 e 357. Eu tenho a forma da carta precatória. Eu moro e sou juíza em Brasília e o réu mora em Goiânia. Eu, Lorena, não tenho jurisdição no estado de Goiás. Então, eu preciso expedir uma carta precatória para que a citação seja cumprida lá no estado de Goiás. Artigo 353. Eu tenho a carta rogatória. Ele mora fora do país. Então, nós vamos expedir uma carta rogatória para ser cumprida em outra soberania, em outro país. Eu tenho as legações estrangeiras, vamos supor, uma embaixada aqui em Brasília. Eu preciso cumprir uma citação dentro da legação estrangeira. Artigo 359. Eu tenho a citação do militar, do funcionário público, do preso, em que o oficial de justiça vai no sistema prisional realizar a citação dele nos termos do artigo 360. Então, essas são as formas de citação pessoal real que você vai revisar. Agora, por outro lado, eu tenho no processo penal as formas de citação ficta, presumida. Eu não chego até o réu, porque eu não localizei ele pessoalmente. E aí, o processo penal me dá outras formas. A citação por hora certa, que você vai ler o 362 e vai revisar, e a citação por edital, que nós temos 363, o 366, que é um artigo muito importante também, que você vai revisar. E é sobre a citação por edital que eu tenho duas súmulas importantíssimas para sua prova. A 351 e a 366. Olha o que diz a 351. É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição. Por quê, gente? Porque antes de determinar a citação por edital, eu tenho que garantir que houve um esgotamento das possibilidades de localização do réu. Eu só vou citar por edital quando eu realmente esgotei as possibilidades de encontrar pessoalmente aquele réu. Então, eu procurei ele, eu expedi mandado de citação para o oficial de justiça ir lá em todos os endereços dos sistemas. Na casa dele, no trabalho dele, tudo quanto era endereço, a gente tentou localizar ele e não conseguiu. Só que para eu garantir que eu esgotei as possibilidades, eu preciso também verificar se ele está preso.
Porque seria um absurdo, por exemplo, eu, Lorena, determinar uma citação por edital, mas na verdade ele estava preso aqui no Distrito Federal e eu sequer conferi isso, sendo que a gente confere isso pelo sistema. Porque se ele estiver preso, eu não posso citar por edital. A gente viu ali na tabelinha, pelo artigo 360, que se ele está preso, a citação é pessoal. O oficial de justiça vai lá dentro do presídio comunicá-lo, citá-lo, entregar a cópia ou a via dele da denúncia ou da queixa. Então a citação é pessoal, por determinação legal. Então, antes de eu determinar a citação por edital, eu preciso garantir que ele não está preso. Então eu tenho que conferir, no mínimo, no meu estado, na minha unidade de federação, Distrito Federal para mim, que ele não está preso aqui no DF. Por isso, a súmula 351. Se eu citar por edital e depois eu descobrir que ele estava preso na época da citação por edital, aquela citação por edital foi nula. Porque, em verdade, eu não esgotei as possibilidades de localizar ele. Ok? Vamos para a segunda súmula sobre citação por edital. Olha lá. 366 do STF. Não é nula. Não é nula. Então, agora não é nula a citação por edital que indica o dispositivo da lei penal, embora não transcreva a denúncia ou queixa ou não resuma os fatos em que se baseia. Nos termos do Código, quando eu vou citar por edital, eu vou fixar esse edital de citação no edifício do fórum. Então, muitas vezes, quando a gente ia presencialmente, a gente via lá no corredor do fórum aqueles editais de citação. E eu também coloco no jornal de grande circulação essa citação por edital, para eu tentar abranger o máximo ali, para que a gente tente que aquilo chegue ao conhecimento daquele acusado, né? A gente não chegou pessoalmente a ele, mas a gente tenta publicar no jornal, a gente tenta publicar no edifício do fórum. Quem sabe ele fica sabendo daquela imputação? A gente tenta, mas é a forma que o Código deu. Nessa citação por edital, vamos supor que eu vou fixar o edital ali no edifício do fórum, ali no corredor do fórum, ali no local adequado para fixar o edital. Eu preciso transcrever totalmente a denúncia ou a queixa ali para aquele edital? Não. O STF diz que se eu não colocar a denúncia toda, mas se eu resumir, ou se eu pelo menos colocar o artigo, a imputação, a capitulação, isso não gera a nulidade do edital. Isso é possível de ser feito. Então vamos supor que tem lá uma denúncia com 50 páginas. Eu preciso colocar essas 50 páginas de denúncia no edital? Não, porque o STF diz que não é nulo se eu resumir essas 50 páginas para 5. Se eu, ao invés de colocar 50 páginas, eu colocar a imputação, a capitulação. Olha, ele está respondendo aqui por organização criminosa, delitos de latrocínio, roubos e furtos. E coloquei lá as imputações no edital. Não gera nulidade. Então, retornando, súmula 366. Não é nula a citação por edital que indica o dispositivo da lei penal, embora não transcreva a denúncia ou queixa, ou embora também não resuma os fatos em que aquela denúncia ou queixa se baseia, tá? Então, você vai revisar todas as formas de citação no processo penal, quanto à citação por edital, no STF, nós temos essas duas súmulas importantes para você revisar. Vamos para outras duas súmulas que também se referem a atos de comunicação e a prazos no processo penal. Nós temos a súmula 155 do STF, que fala a respeito de expedição de carta precatória. Nós temos uma súmula do STJ que diz que quando a gente expede uma carta precatória, nós precisamos intimar a defesa de que nós expedimos essa carta, para que a defesa possa acompanhar o trâmite dessa carta precatória. Então vamos supor que eu, Lorena, aqui em Brasília, eu sou a juíza chamada deprecante. Eu vou expedir uma carta precatória para cumprir um determinado ato processual lá em Goiânia. Lá é o juízo deprecado. Então eu, Lorena, em Brasília, juíza deprecante, expedi uma carta precatória para cumprimento em Goiânia, juízo deprecado. No momento que eu, Lorena, expedir essa carta precatória, eu vou intimar a defesa de que eu expedi essa carta precatória. Porque aí a defesa, ela já vai estar ciente de que algum ato vai ser cumprido lá em Goiânia e ela pode acompanhar o trâmite desta carta precatória lá em Goiânia. Ah, a carta chegou lá, já foi cumprido o ato, a defesa quer acompanhar o ato?
ela já vai estar sabendo de tudo. Então, o STJ diz, a gente precisa intimar a defesa. Só que o que foi analisado pelo STF é, tá, mas e se a gente não intimar a defesa? Isso caracteriza nulidade absoluta ou isso caracteriza nulidade relativa? E aí entendeu o STF que é nulidade relativa, tá? Depende da demonstração de prejuízo para o réu ou a defesa, porque essa defesa não foi intimada. Então, se ela não foi intimada e deveria ter sido, demonstre prejuízo, porque aí, se tiver demonstrado esse prejuízo, a gente decreta ou declara a nulidade processual, mas é relativo. Então, de novo, súmula 155 do STF é relativa à nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para a inquirição de testemunha. Vamos agora para a súmula 710. No processo penal, contam-se os prazos da data da intimação e não da juntada aos autos do mandado, da precatória ou da carta de ordem. Então, cuidado. O processo penal tem uma sistemática, o processo civil é um pouquinho diferente. E você não pode confundir. No processo penal, aquela data da efetiva citação ou intimação que vai estar lá constando da certidão, vamos supor, do oficial de justiça, é a partir daquela data da efetiva comunicação que já começa a correr o prazo. Não me interessa se aquele mandado de intimação foi juntado aos autos depois de 10 dias. O que vale é a efetiva citação e intimação. Então vamos supor que você, a defesa, técnica e o réu, você por publicação e o réu por mandado de intimação, os dois foram intimados no mesmo dia. O oficial de justiça foi hoje na casa do réu dizer para ele o resultado do processo, intimá-lo da sentença que foi proferida. E hoje também já saiu lá a disponibilização da publicação da intimação para recurso, para o advogado tomar ciência daquela sentença. O réu, então, ele foi efetivamente intimado pelo oficial de justiça hoje. Claro que vai demorar um pouquinho para esse mandado ser juntado aos autos. O oficial de justiça vai produzir a certidão, vai produzir lá, vai remeter para o juiz aquele mandado, o cartório do juiz vai juntar esse mandado ao processo, seja físico ou eletrônico. Isso vai demorar um pouquinho. Só que o que interessa não é a data da juntada desse mandado. É a data em que efetivamente consta da certidão do oficial de justiça que aquele réu foi intimado da sentença. Então, a partir dessa data já vai correr o prazo recursal. 5 dias para recurso em sentido estrito? Ou então, peraí, foi uma sentença condenatória ou absolutória? 5 dias para apelação, se for no procedimento comum ordinário sumário. Claro que no sumaríssimo da Lei 9.099, a apelação tem um prazo de 10 dias. Então, da efetiva citação e intimação, começam a correr os prazos processuais penais. Claro que excluindo o dia do início e incluindo o dia do final, porque é um prazo processual. Mas o que eu quero dizer é, o que vale para nós no processo penal é a data da efetiva intimação e citação, e não da juntada desse mandado de intimação do réu. É esse o cuidado que você tem que ter nos termos da súmula 710. Vamos avançar aqui, nosso tempo está terminando. Nós vamos ver as últimas 3 súmulas. Uma em matéria de transação penal e outras 2 em matéria de suspensão condicional do processo. Nós vamos abrir agora, a Lei 9.099, que trata do procedimento comum sumaríssimo, em que nós temos o juizado especial criminal, então o GCRIM. Nós estamos, então, no procedimento sumaríssimo, tratando agora sobre transação penal, que você vai abrir para compreender todas as regras da transação penal, o artigo 76 da Lei 9.099. E o que diz a súmula vinculante 35? A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099 não faz coisa julgada material
e, descumpridas as suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante o oferecimento de denúncia ou requisição do inquérito policial. Então veja só, nós temos aqui um Instituto de Justiça Criminal Negocial. Você tem que estudar a transação penal, a suspensão condicional do processo, ambas previstas na Lei 9.099, e você tem que estudar o acordo de não persecução penal, que está lá no artigo 28A do Código de Processo Penal, colocado ali no CPP com a Lei 3.964, que foi o pacote anticrime. Você tem que estudar muito bem esses 3 benefícios que podem ser oferecidos ao seu cliente. E você, como advogado, você tem que saber se aquele seu cliente faz jus ou não a um desses 3 benefícios. Por isso que isso cai muito na prova da OAB, né? Você ali dizer para um determinado autor do fato se ele poderá receber uma transação penal, se ele poderá receber uma suspensão condicional do processo, se ele poderá receber um acordo de não persecução penal. E aí, delimitando para a súmula vinculante 35, quando se trata da transação penal, você vai revisar o artigo 76 da Lei 9.099. O que disse a súmula? Olha, a transação penal, né, lembre-se lá, quando a gente trata sobre ela nas nossas aulas, ela é um instituto que é oferecido numa fase pré-processual. Não existe processo ainda. Eu estou antes da fase judicial, pré-processual. O Ministério Público, ao invés dele oferecer a denúncia, ele vai ver se aquele autor do fato preenche os requisitos do artigo 76 e vai oferecer o benefício da transação penal, oferecendo ali condições, oferecendo ali a aplicação de medidas alternativas à prisão para que ele já cumpra. E uma vez cumpridas, ocorrerá ali a extinção de punibilidade. Isso não vai ser levado em consideração nem para maus antecedentes, nem para reincidência, nem conduta social desfavorável, nada. Ele vai cumprir o benefício, o procedimento vai acabar, a pessoa vai ter extinta a punibilidade dele e ele só vai ficar com uma vedação por 5 anos para ele não receber novamente a transação penal. Tá bom. Vamos supor então que a gente está aqui num delito de ameaça. O João ameaçou o José. O Ministério Público, ao invés dele oferecer a denúncia em face do João, ele viu lá que o João preenchia o artigo 76 e ofereceu a transação penal dizendo assim: olha, João, na transação penal aqui você vai pedir desculpa para o José e você vai cumprir 20 horas de serviços comunitários e pagar R$500 para o José. Aí o João, tudo bem, eu aceito, tal. Aí o João descumpriu. Ele tinha lá 3 meses para dar cumprimento a essas condições. E o João descumpriu. O que vai acontecer com aquele procedimento da ameaça? Que é o que a súmula está dizendo. Vai ter continuidade. Então, a homologação da transação penal, então vamos supor lá, o João, com a sua defesa técnica, acordou com o Ministério Público essas condições, o juiz foi lá e homologou a transação penal, era para o João cumprir as condições, mas ele descumpriu. O que o juiz vai fazer? Revogar a transação penal. Uma vez revogada a transação penal, o procedimento vai ter continuidade. Então, o Ministério Público vai fazer o quê? Oferecer denúncia. Ele vai pegar lá aquele termo circunstanciado referente à ameaça e vai ver, bom, agora eu vou oferecer denúncia em face do João, porque ele descumpriu. Ou seja, a transação penal não faz coisa julgada material. Descumpridas as condições, o procedimento pode sim continuar. É isso que a súmula vinculante 35 está dizendo. Vamos para as 2 últimas súmulas aqui da nossa aula. Vamos lá. Súmula 696 e súmula 723, ambas do STF. Vamos para a primeira súmula. Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o promotor de justiça a propô-la, o juiz, dissentindo, remeterá a questão ao procurador-geral, aplicando-se por analogia o artigo 28 do CPP. E lembre-se, esse artigo 28 é a antiga redação, sim, do artigo 28, com esse controle judicial, porque nós vimos que a nova redação do artigo 28 está com a eficácia suspensa desde janeiro
desde janeiro de 2020, o STF ainda não analisou essa questão. Ele suspendeu e ainda não analisou as ADINs que suspenderam alguns dispositivos do CPP. Ou seja, vamos supor que nós estamos aqui agora na suspensão condicional do processo. Já existe um processo, mas o João lá que praticou um determinado crime, ele preenche os requisitos do artigo 89 da Lei 9.099 para ele poder receber, então, esse benefício. Então, enquanto a transação penal não existe processo ainda, está numa fase pré-processual, a suspensão condicional do processo, como o nome está dizendo, já existe o processo. Nós já estamos na fase do processo. Esse processo vai ser suspenso para o cumprimento de condições. É isso que diz o artigo 89 da Lei 9.099. Agora, vamos supor que o Ministério Público olhou para a situação do João e falou assim, não vou oferecer suspensão condicional do processo para você. Só que o juiz olha e fala, por que não o Ministério Público? Ele faz jus. Aí o Ministério Público, não vou oferecer. O juiz, então, fiscalizando essa situação, diz, espera aí, promotor, então eu vou ter que remeter esse procedimento para o seu chefe, lá para o procurador-geral, para ele analisar se é o caso ou não da suspensão condicional do processo. Porque você, MP, está me dizendo que não. Mas eu olho para o artigo 89 e verifico que o João faz sim jus à suspensão, ao sursi processual, ao benefício. Então vamos deixar que o procurador-geral decida. Então a súmula 696 diz, caso o promotor se recuse a oferecer o benefício e o juiz discorde dessa recusa, o juiz aplica a antiga redação do artigo 28, que ainda está vigendo, porque a nova redação do artigo 28 está com a eficácia suspensa pelo STF desde janeiro de 2020. Perfeito? Vamos para a última súmula aqui da aula. Súmula 723. Não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado se a soma da pena mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de 1/6 for superior a 1 ano. Por que a súmula está trazendo essa redação? Porque, gente, o artigo 89 da Lei 9.099, para o oferecimento da suspensão condicional do processo, a gente leva em consideração a pena mínima do crime, que tem que ser igual ou inferior a 1 ano. Então, exemplo, se eu tenho lá uma receptação, que a pena é de 1 a 4 anos, 1 ano permite que a gente ofereça na receptação a suspensão condicional do processo. Se eu tenho furto, que também é de 1 a 4 anos, de regra, no furto, eu também posso oferecer a suspensão condicional do processo, porque a pena mínima é igual a 1 ano. Então tem que ser no máximo de 1 ano, ou igual ou inferior a 1 ano. Mas vamos supor que esse furto aqui não é um furto, são 2 furtos em continuidade delitiva. Então vamos supor que ele furtou aqui, aí daqui a pouco, nas mesmas condições de tempo, lugar, modus operandi, ou seja, com todos aqueles requisitos do artigo 71 da continuidade delitiva, ele foi lá e furtou outra vítima. Então são 2 furtos em continuidade delitiva. Se está em continuidade delitiva, eu tenho que levar em consideração aquele 1/6 do artigo 71, que é o mínimo para eu elevar. Como são 2 crimes, 1/6. Aplicando 1/6 na pena mínima, ela vai ficar superior a 1 ano. Então não vai caber suspensão condicional do processo para aquele agente que, em que pese tenha praticado furto simples, foram furtos simples em continuidade delitiva. Foi mais de um furto. O Tribunal Superior, o que o STF está querendo dizer quanto a isso? Para eu considerar a pena mínima para fins de oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo, eu tenho que levar em consideração concurso de crimes e continuidade delitiva. Então, se são vários crimes em concurso material, eu vou somar as penas mínimas para ver se cabe a suspensão condicional do processo. Se são vários crimes em concurso formal próprio, eu vou elevar essa pena mínima com a fração do concurso formal próprio para ver se ela se mantém igual ou inferior a 1 ano para ter a suspensão condicional do processo. Se está em continuidade delitiva, eu tenho que exasperar a pena mínima para verificar se ela se mantém igual ou inferior a 1 ano para o oferecimento da suspensão condicional do processo. Então eu tenho que fazer esses cálculos para ver se vai se manter no patamar referente ao artigo 89,
que é igual ou inferior a 1 ano, sendo que o que eu levo em consideração aqui é a pena mínima. Então, na suspensão condicional do processo, eu levo em consideração a pena mínima. Tenha muita atenção com isso. Perfeito, gente? Então, voltando aqui para a tela. Quanto à suspensão condicional do processo, a gente fez a leitura da súmula 696, que ainda está em pleno vigor, ela ainda faz sentido, ela ainda é utilizada e ela ainda vai cair na sua prova. E a súmula 723, referente à consideração desses cálculos, seja do somatório ou da exasperação na pena mínima, para verificar se mesmo assim ela vai se manter igual ou inferior a 1 ano, como exige o artigo 89 caput da Lei 9.099. Perfeito, pessoal. A gente finaliza então aqui o nosso evento Foco nas Súmulas. Como eu disse, eu trabalhei de forma didática apenas as súmulas do STF. Então, nós trabalhamos 12 súmulas. Então, no seu material tem 12 súmulas do STF. Todas elas somente do STF e trabalhadas ali por assuntos. Tem ali a vinculação do assunto em cada um dos slides para que você possa revisar para sua prova. Tá bom, gente? Muito obrigada, então. Eu fico à disposição pelo meu Instagram e pelo meu e-mail, conforme estão aí colocados no primeiro slide aqui do nosso material. Vocês podem entrar em contato, podem falar comigo, tirar dúvidas, eu estou à disposição. Agradeço muito aqui a oportunidade de estar novamente com vocês. Muito obrigada a todos que participaram e contribuíram aí no chat, bem como assistiram a aula. Muito obrigada mesmo. Nos vemos em próximos eventos aqui da OAB. Muito obrigada, bons estudos a todos e tchau, tchau, pessoal.